Meus amigos, se o ser humano por si só essencialmente gosta de fofoca e de temas com repercussão, e se der para casar isso com algum tipo de aprendizado no âmbito do direito, destacadamente no processo penal, o pedido dos senhores e das senhoras é uma ordem. E é exatamente por conta disso que trabalharemos o tão divulgado, falado e comentado no dia de ontem, operação aí, integration, do caso da doutora Deolane. Não sabe o que é que está acontecendo, não sabe quem é essa Deolane, eu também não era tão conhecedor, mas fui buscar as informações e no vídeo de hoje eu comentarei tudo aquilo que eu consegui apurar e trazer à baila os fatos ilustrando temáticas no âmbito do direito penal e processo penal. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal eu tento trazer as informações mais pertinentes, percussientes e atualizadas da área criminal, direito penal, processo, leis penais, criminologia, e é exatamente isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Então, tudo pronto, papel e caneta da mão, pipoca para aqueles que tiverem mais ansiosos, que vamos falar tudo sobre o caso Deolane. Peço para que vocês já deixem o joinha aí e se não estão inscritos aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado, beleza? Pessoal, nessa quarta-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo, mas publicando na quinta, dia 5 de novembro, aliás, de setembro, ou seja, no dia 4 de setembro de 2024, foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco a chamada Operação Integration, cujo objetivo é fundamentalmente buscar persecutir criminalmente uma verdadeira organização criminosa especializada em promover e explorar jogos de azar de maneira ilegal e, naturalmente, se valer deles e da riqueza para adotar um procedimento ou processo de lavagem de capitais. Então, basicamente, aí a gente tem de forma essencial três infrações já destacadas, fundamentalmente a questão dos jogos do azar, de azar, que a gente vai analisar notadamente sob o pálio da Lei de Contravenção Penal, mas de maneira mais robusta, a Lei 9.613, a Lei de Lavagem de Capitais e também a Lei 12.850, que traz e inaugura em 2013 o crime de organização criminosa autonomamente aqui no Brasil. Do resultado dessa operação realizada no dia 4 de setembro, no dia de hoje em que eu gravo, a gente teve o cumprimento com a respectiva expedição e cumprimento de nada mais, nada menos do que 19 mandados de prisão em 5 estados brasileiros e 24 mandados de busca e apreensão domiciliares. Não apenas foram efetivadas prisões cautelares, mas também efetivadas medidas assecuratórias, as cautelares reais ou patrimoniais, que totalizaram nada mais, nada menos do que cerca de 2,1 bilhão. 2 bilhões e 100 milhões de reais. Muita coisa e a gente precisa entender que o foco das notícias é a doutora Deolane, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, porque eu tenho que esclarecer o que é que estamos diante nesse caso específico. Nada mais justo do que destacar que eu só vou reverberar as informações, mas sempre destaco a cautela necessária para toda e qualquer pessoa, independente de gostos e predileções, gozam por força da Carta Magna da presunção de inocência, de não culpabilidade, e isso deve durar não apenas no foco investigativo, mas até eventual condenação transitada em julgado. Maravilha? Tranquilo? Show de bola? Mas vale salientar também que as medidas cautelares restritivas, seja a securatória, probatória ou mesmo pessoal, concluindo as prisões cautelares, elas não são incompatíveis com a presunção de inocência ou de não culpabilidade, destacando desde que haja o respeito à extrema ratio de tais restrições, obedecidos os parâmetros firmados na legislação e na própria Constituição. Afinal, via de regra, afirma-se que não há direitos fundamentais em matriz ou em caráter absoluto. Pessoal, como eu mencionei, estamos diante de uma investigação deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco com cooperação de outras polícias civis de estados aí da nossa federação, envolvendo aí, sobretudo, deflagrar
uma organização criminosa que utilizava de plataformas de jogos aí, especialmente jogos eletrônicos, as popularmente hoje conhecidas como bets, para angariar dinheiro ilícito e também estabelecer aí a lavagem de capitais, que é a promoção, a utilização, a procedimentalização de bens, dinheiro e valores, riqueza de matriz econômica proveniente de atividades ilegais, de atividades criminosas, ilícitas, criminais, para fins de dar um banho de loja e uma aparência de licitude para posteriormente ser integrada ao mercado natural e comum. Aliás, faço referência a esse vocábulo integração integrada porque o nome da operação ela vem justamente desse motivo. Se você está até aqui e atua no direito, estuda o direito, precisa se recordar que a Lei 9.613 de 98 traz a lei e define e tipifica o crime de lavagem de capitais lá no seu artigo 1º. Só que o GAF, um organismo internacional, ele estabelece aquilo que a gente chama da lavagem de etiqueta, ou lavagem padrão, que envolve 3 fases. Destaco que, apesar dessas 3 fases, basta a primeira para o crime estar consumada. Mas as 3 fases é definida como introdução, dissimulação ou ocultação e a terceira, justamente a fase definitiva na qual a riqueza lá de origem ilícita passa por esse banho de loja, essa aparência de licitude, é integrada ao mercado tradicional econômico. A integration é a terceira etapa e por isso aqui a operação recebe o nome, a nomenclatura de Operação Integration. Então, basicamente, como a gente disse, essas bets eram utilizadas para promover essa ocultação e dissimulação da origem, da proveniência ilícita dos valores obtidos por essa organização criminosa. Sempre a título de destaque, isso é uma suposição extraída das investigações. Então, envolvia muito dinheiro, tanto dessas explorações ilegais, como a suspeita de outras proveniências ilícitas de outros crimes. Por ora, tudo especulação, até porque, vale salientar, eu não tive acesso à decisão. Me parece, salvo melhor juízo, que o processo ainda corre em segredo de justiça. Se eu obtiver novas informações, claro, farei questão de trazê-los. Mas foi nesse contexto que um dos 19 mandados de prisão que foram cumpridos foi da famosa delegada e digital influencer conhecida como Doutora Deolane, ou Doutora Deolane Bezerra, e a sua mãe. Ambas foram presas preventivamente. E por que elas foram presas preventivamente, Pedro? Veja, aqui eu entro no campo um pouco da suposição. Repito, porque eu não li efetivamente a decisão. Mas elas estão supostamente envolvidas aqui nos crimes de lavagem de capitais, dessa exploração de jogos de azar ilícito e também nesse grupo de organização criminosa, utilizado aí para promover essa ocultação e essa dissimulação. Há uma grande quantidade de dinheiro e de riqueza envolvida e, pelo que as reportagens noticiam, a doutora Deolane, como ficou bastante conhecida nas redes sociais, usava o seu prestígio para difundir e estimular a participação e, naturalmente, auferir dinheiro. Especificamente essa moça e a sua genitora, a sua mãe, ambas presas, elas estão atreladas aí sob o vínculo, em princípio, com uma bet específica chamada Esportes da Sorte. Isso porque essas bets, não sei como está hoje em dia, mas elas atuavam irregularmente aqui no país. Ou seja, a atuação e a exploração econômica delas foi durante muito tempo considerada ilícita. E, naturalmente, dentro desse contexto, o crime de exploração ou a contravenção de exploração de jogos azar se caracterizava e suficientemente apta a qualificar-se como infração antecedente da ocultação ou dissimulação caracterizadora da lavagem de capitais. Mas, Pedro, diante do que você falou relativamente à presunção de inocência e de não culpabilidade, havia possibilidade da tal da doutora Deolane Bezerra ser presa cautelarmente? Veja, seria irresponsável de minha parte dizer que ela não poderia ou que ela deveria ser presa. Mas aqui, como eu disse, vou entrar no campo especulativo.
Em regra, ela deveria ser presa? Não, porque em regra ninguém deve ser ou deveria ser preso cautelarmente. Desde o advento, lá atrás, das chamadas regras de Tóquio, em 1990, que foram, na prática, incorporadas ao processo penal pela Lei 12.403 de 2011, a prisão cautelar ela é possível, mas como medida de extrema ratio, ou seja, quando preenchidos os requisitos, fundamentos e pressupostos das cautelares pessoais, será possível a decretação delas. Contudo, entretanto, todavia, para a fixação, a decretação de prisão cautelar, todas as demais medidas cautelares pessoais, notadamente aquelas do rol do 319 e 320, precisam se revelar insuficientes. É aquilo que a gente chama de insuficiência das cautelares diversas da prisão. Ou seja, a prisão cautelar ela é possível mesmo dentro de um ordenamento jurídico regido pela presunção de inocência, mas só e somente só nos casos absolutamente necessários e excepcionais. Maravilha? É por isso que nós chamamos de a prisão cautelar. Na feição constitucional, ela tem espectro de natureza de extrema ratio. Maravilha? Show de bola. E por que é que nós tivemos a prisão da doutora Deolane? De novo, não tem o fundamento, mas especulando, só vejo duas hipóteses, dois fundamentos, que a legislação no artigo 312 do Código de Processo Penal vai chamar de necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica. Basicamente, essa ordem pública e a ordem econômica representam a mesma coisa. Só que a ordem econômica é algo mais específico dos crimes que atingem aí, como bem jurídico tutelado, o sistema financeiro, a ordem econômica e questões de matriz macroeconômica. Então, basicamente, quando é que há a necessidade de prender para garantir a ordem pública e a ordem econômica? É quando houver evidências concretas na visão do Poder Judiciário após a devida provocação pelo delegado de polícia ou eventualmente pelo membro do Ministério Público, no sentido de que, mantendo essas pessoas em liberdade, ainda que com as restrições das cautelares diversas, que não a prisão, haverá risco concreto e efetivo da reiteração delitiva. Isso tudo indica, o principal, se não o único fundamento da decretação da doutora Deolane Bezerra e da sua mãe. Só dá para saber se isso de fato aconteceu e se de fato há fundamento para tanto lendo os autos. Então não vou ser leviano, afirmar que é um absurdo ou que é absolutamente correta, eu não poderia fazê-lo. Agora, Pedro, eu tenho visto cada vez mais propagandas de bets, entendendo que essas bets elas são lícitas. Afinal, os jogos ditos jogos de azar, eles são ou não lícitos aqui no Brasil? Veja, a legalidade desses jogos de azar é bastante polêmica aqui. Durante muito tempo, praticamente todos os jogos de azar, salvo aqueles explorados pela Caixa Econômica Federal, as chamadas Mega Sena e tal, esse tipo de coisa. Ei, não, espera aí, meu cachorro aqui batendo, espera aí eu gravar o vídeo. E aí, o que é que acontece? A gente tem aí, via de regra, historicamente, isso como uma infração penal, uma contravenção penal prevista lá no chamado Decreto-Lei 3688 de 1941. Só que a gente tem algumas exceções, essas exploradas pela Caixa, e no ano de 2018, especificamente, no então governo do ex-presidente Michel Temer, adveio aí ao mundo e ao ordenamento jurídico a Lei 13.756 daquele ano, que recebe a alcunha de muitos, ou por muitos, das chamadas Lei dos Jogos de Azar. Aqui ela regula uma espécie muito específica de apostas esportivas, tá? Em cota fixa. E a partir daí ficou carecendo de regulamentação a ser realizada pelo Poder Executivo. Está iniciando-se essa regulamentação agora, mas já com o advento dessa lei 13.756, a gente teve uma série de bets que tinham sede no estrangeiro, passando a explorar pela internet esses jogos aqui. Eu não sei as bets envolvidas em que grau de ilegalidade ou de inobservância dos preceitos normativos se encontravam, mas partindo do pressuposto absolutamente confiável nesse aspecto da polícia,
essas bets utilizadas dentro desse esquema, ela funcionava de forma ilícita, explorando jogos de forma incompatível com o ordenamento jurídico, daí caracterizada a contravenção. A riqueza proveniente dessa infração ou de também outras infrações, especulando estou, elas eram submetidas a procedimentos de ocultação e dissimulação caracterizadores da lavagem de capitais por esse grupo de organização voltada para a prática dessas infrações com atuação estável, permanente, de maneira concertada. Falta aí saber qual era o grau de envolvimento da doutora Deolane. Alguns mencionam, de novo, no campo da especulação, que ela atuava como laranja de personagens grandes, especulam a possibilidade de ela firmar um acordo de colaboração premiada, mas tudo isso, por hora, é muita fofoca. O meu objetivo aqui era trazer justamente isso para os senhores. Como é que essas apostas, esses jogos, eles podem servir de lavagem de capitais? São várias e várias formas, tá? A gente tem esses joguinhos, a gente bateu aí, falou muito do jogo do tigrinho e afins, tem moedas digitais que posteriormente são convertidas em moedas diversas, a gente consegue aí justificar ou estabelecer uma multiplicidade de jogadores laranja com grande quantidade de dinheiro circulante e posteriormente dificultando o rastro. A gente tem a dificuldade ou a possibilidade nesses jogos aí de criação de valores aí, de colocar muito dinheiro. A gente tem em itens, né, a serem comprados, skins, criação de personagens potentes, algo do gênero. A gente tem a possibilidade de exploração desses itens também por moedas digitais, né, as chamadas bitcoins e afins, criptomoedas. E também há uma série de outras possibilidades, na verdade, como nas apostas esportivas, se concentrar muito dinheiro em uma dada aposta ou utilizar de laranjas para apostar antecipadamente determinados resultados que sabemos que vai acontecer por manipulação. Enfim, tudo isso ajuda, auxilia e serve potencialmente como braço de transformar dinheiro ou riqueza de proveniência ilegal, ilícita, viabilizando essa dissimulação e ocultação com a finalidade de essa riqueza, sem a imagem, o cheiro, o jeito de ilegalidade, ser integrado, incorporado posteriormente ao patrimônio público, ao patrimônio não, ao mercado público, ao mercado normal de circulação de riquezas. Beleza? Tranquilo? Então era tudo isso que a gente tem para apurar e evidenciar. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que a prisão, de acordo com tudo isso, foi correta, foi inadequada, foi exagerada? Você acha que a doutora Deolane vai firmar acordo de colaboração premiada? Eu acho, minha aposta é essa, que acredito que daqui a 1 ou 2 dias ela vai ser colocada em liberdade. Aguardemos cenas do próximo capítulo. Por quê? Porque há quem diga que há grande chance de, diante do cerco se fechando, aparentemente foi um ótimo trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Lembro que essa foi a 3ª fase dessa operação. A gente tem aí alguns apostando em colaboração premiada. Não sei, não vou especular. O que eu tenho de certeza é que todas as quartas-feiras aqui nesse canal eu disponibilizo uma aula ao vivo 20 e 30. Hoje, no dia que eu estou gravando, a gente falou sobre reconhecimento de pessoas. Vou deixar, tá aí na parte do ao vivo aqui no canal. Dá uma olhada, essas aulas têm há mais de 1 ano, todas as quartas-feiras. Se você não participa, separa a próxima quarta, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, vem acompanhar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!